Olá, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre tua vida e sobre a tua família. Eu quero trazer à baila uma questão que escutei essa semana, que eu creio que vai ser edificante para nós. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, né? O título é o seguinte: Estar na igreja ou não estar? Fui questionado quanto a isto porque a pessoa diz que agora nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, não precisamos do templo. Que o templo, a igreja, é mais para ganhar dinheiro e Deus nem se agrada disso, porque Deus não está lá porque querem só ganhar dinheiro e enganar o povo. Tá, então vamos analisar algumas coisas primeiro, né? Eu fiz algumas anotações, vou seguindo essas anotações e a gente vai comentando no percorrer do vídeo, tá ok? Vamos ver. Devemos estar ligados ao corpo de Cristo na igreja, ok? E assim como num casamento. Como assim num casamento? O casamento, meus irmãos, quando você se une com uma pessoa, quando um casal se une e não estão casados no civil, no papel, lá diante de um juiz, diante de testemunhas, isso é fornicação. Ou seja, eles não estão casados, é uma união estável, como é chamado, não é? Então, o casamento é diferente. O casamento não é porque união estável é um compromisso descompromissado. Na verdade, isso traz muitos danos, porque deixa as pessoas à deriva, não tem compromisso realmente, sabe? Podem até ter um compromisso pessoal entre o casal, entre os dois, mas na verdade não há uma proteção divina da parte de Deus, não há uma aceitação segundo a palavra de Deus, porque Deus fez o casamento, ok? Deus abençoou o casamento. Ele diz assim: tudo que ligardes na terra será ligado no céu, ok? Então, diante de um juiz e de testemunhas, ali você faz o teu casamento, escreve o teu nome, o nome da tua esposa, e vocês são esposos abençoados, confirmados pelo juiz e abençoados por Deus. Aí vocês estão no papel, ou seja, está casado, estão casados. Vamos pegar um exemplo? Imagine comigo assim, tá? Uma pessoa, ela vai num ministério, vai numa igreja e gosta do ministério, gosta dos louvores, gosta das orações, gosta tudo. E disse assim, mas eu vou fazer parte desse ministério. E daí ela chega até o pastor e diz, pastor, eu gostei muito dessa igreja aqui e eu quero fazer parte, eu quero ser membra desse ministério, eu quero fazer parte desse ministério. E o pastor prontamente, né, disse, não, tudo bem. Só que tem alguns ministérios, tem alguns pastores e ministérios que eles fazem só na ceia para novos membros. Mas outros fazem também antes e depois confirmam na ceia. Os que vão pegar os que fazem antes. Não, irmã, tudo bem. Vem a senhora e o seu esposo, daí que os dois iam vir. Vem a senhora e o seu esposo. Amanhã o pessoal vai estar aí, o pessoal da igreja vai ter culto aí, e daí nós apresentamos vocês para a igreja e confirmamos isso oficialmente na ceia com o certificado. Tem um certificado muito bonito, bem ajeitadinho, né? E aí a gente faz tudo como é devido, segundo a vontade de Deus, segundo a lei, ok? E daí o que acontece? Vem no dia que o pastor falou, né? Não, chego ali, e daí o pastor chama a pessoa lá na frente, publicamente, e as pessoas que estão nas cadeiras, o povo que está ali, e já membros também, o pastor apresenta, ó, a irmã fulana de tal e o irmão fulano de tal gostaram desse ministério, estão de acordo com o andamento da igreja, a palavra, os louvores, gostaram muito, se adaptaram, gostaram muito e estão de acordo com esse ministério, com o seu coração. Então eles querem fazer parte, serem membros dessa congregação, membros desse ministério. A igreja aceita esses dois irmãos, prontamente a igreja ergue a mão e diz, amém, nós aceitamos, glória a Deus, aleluia, é uma bênção, uma festa, entendeu? Aí, essa pessoa, ela entra, já espiritualmente já entra, e emocionalmente já entra na irmandade, já entra no, vamos dizer assim, no clima gostoso
da congregação, ou do congregar-vos, né? Aí então o que acontece? Chega na ceia, o pastor prepara todo o ambiente, faz o certificado diante de todo mundo, pergunta para toda a congregação, todos os membros e obreiros, e todos se colocam de pé e dizem assim: irmãos, é assim, 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 foi feito tal dia lá a entrada não oficial deles, mas agora será oficial, assim, 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 está aqui nos documentos, na ata da igreja, nos documentos da igreja está aqui, novo membro, fulano de tal, irmã fulana e irmã fulano, vindo de outro ministério, ministério tal, 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 vieram em bênção, vieram sem rebeldia, Deus confirmou, Deus abençoou, tudo escrito no papel, entendeu? E aí, a bênção de Deus desce sobre o lugar. A igreja ergue de novo a mão, nós aceitamos, a igreja aceita, o pastor pergunta, a igreja aceita os irmãos e estão em acordo da vinda, da passagem dos irmãos para cá, e todo mundo amém, glória a Deus, e pá, é bênção, entendeu? Isso é confirmado diante de um publicamente, com testemunhas, entendeu? E com um oficial de justiça junto. No caso da igreja, o oficial de justiça, ou o oficial maior, ou a autoridade maior da igreja é o pastor. Então é o pastor que tem que fazer isso. O pastor presidente ou o pastor auxiliar. Tá entendendo? Então, assim, isso é ordem de Deus. Entendeu? Congregai-vos. Entendeu? Congregar na igreja. Então, assim, a pessoa que não tem não se adapta, não consegue ficar lá, não consegue fazer parte do ministério e vão visitar, buscam a bênção, recebem a bênção, depois saem. Estão na luta, Deus volta para a igreja, pedem a bênção, vão na igreja, já com pouco receberam a bênção e vão embora. É semelhante até uma pequena historinha fictícia, mas que dá para entender. Um tempo bem quente, um sol bem quente, um tempo de seca num determinado lugar. E aparece, daí tem uma árvore frondosa, bonita, com as suas frutas deliciosas, e essa árvore fica ali, ok? O que acontece? Quando esse pássaro pousa entre os galhos dessa árvore, ele encontra paz, segurança, alívio do seu calor, das suas lutas e alimento para se alimentar. Mas logo ele vai ter que sair, por um pouco de tempo ele fica e logo ele tem que sair daquele lugar e pegar aquele sol quente, pegar poeira, pegar perigos e outras coisas mais que se encontram em tempos, em lugares perigosos e até mesmo numa temperatura muito alta, ou seja, ele vai ter que sofrer todo o tormento dele de novo. Mas daí no outro dia ele vai lá, ele come a sementinha, ele descansa na sombra, ele fica protegido, a sensação de proteção por um pouco de tempo lá entre as árvores, entre os galhos. E entendeu? O que a gente compara? Isso é comparável como as pessoas que passam por dificuldade, passam por luta, quando não suportam mais, quando elas não estão aguentando mais, elas sobem na árvore, elas vão lá para o meio das árvores, ou seja, vão lá para uma igreja. E ali elas se sentem protegidas, acolhidas pelo povo que está orando por ela, e abraço, e trato com amor. E por um tempo elas ficam ali. Elas são bem tratadas, elas se fortalecem, elas se alimentam com a palavra de Deus, se alimentam com a oração e o peso de oração de um pastor e de toda a congregação, principalmente o grupo de oração, o círculo de oração, que está orando pelaquela pessoa, pela vida dela. Enfim, tudo começa a se alinhar, antes que tudo seja estabelecido pelo reino de Deus. E ela disse, não, tá bom, estou saciada, já descansei, comi uma palavra boa, né? Já passou alguns meses, alguns dias, e recebi a vitória. Glória a Deus, vou embora. E vão para casa. E daí vão e logo começa tudo de novo, porque o diabo começa a trabalhar, o diabo começa a destruir, o diabo começa a matar, roubar, destruir, e fazendo isso. Por que, irmão, acontece isso? Porque nós não entendemos que não é simplesmente buscar a palavra de Deus lá. Não é simplesmente receber uma oração, porque tudo isso acontece para nosso bem. Mas quando nós saímos da igreja,
nós saímos da proteção, saímos debaixo da árvore. Irmão, a igreja nos protege? Não, a igreja não nos protege, mas a obediência protege. A palavra do Senhor fala e ele fala num tom de ordenança, com amor, mas num tom de ordenança, como segurança para a tua vida, segurança para a tua alma. Por quê? Porque temos que temos que estar ligado no corpo de Cristo, entendeu? No corpo de Cristo. Como que se está ligado no corpo de Cristo? Dentro da igreja. Primeira coisa, comunhão entre os irmãos. Segunda coisa, comunhão dos irmãos está ligado oficialmente também na igreja. Terceira coisa, agora sim. Terceira coisa, a ceia. Entendeu? Quem está em desobediência não pode fazer a ceia. A Bíblia fala que nós temos que estar em comunhão, e estarmos congregando com os irmãos. Hebreus capítulo 10, versículo 25, se não me engano. Nós vamos já lá olhar. Entendeu? Então tem isso. Só que Deus, o Senhor Jesus nos fala através ali do apóstolo Paulo, num tom de ordenança, que é uma questão de proteção. Lá no livro de Ezequiel 34, tu vai ver aqui no capítulo inteiro, você vai perceber que as pessoas que não estão congregando dentro da igreja, elas ficam expostas, elas saem para fora e ficam expostas a todo perigo no campo, na rapina. Ou como a palavra do Senhor fala, são entregues à rapina, à sorte de todo o perigo lá fora. Ou seja, Deus está com elas, mas Deus ele colocou um lugar para que nós venhamos congregar e estarmos juntos. Ou seja, quando nós vamos lá, nós ouvimos louvores, nós ouvimos hinos, nós ouvimos testemunhos, pregação, e ainda mais a gente recebe vigor da parte de Deus, oração sobre nós, a graça de Deus sobre nós, e nós ali conseguimos orar. Sabe aquelas coisas que quando a gente não consegue andar, alguém tem que nos ajudar a andar, para até nós pegar força nas pernas quando dá um acidente ou algum problema? É assim, a pessoa está fraca, ela está doente, toda machucada, com toda a loucura desse mundo. E daí o Senhor vai nos levantando. Como? Uns aos outros, se ajudando, se fortalecendo, como disse o apóstolo Paulo. Então é sim necessário, é necessário e tem que estar em comunhão dentro da igreja com seus irmãos e comunhão com Deus. Estarmos em congregação, congregando numa congregação, congregando com os irmãos em comunhão. Então é necessário sim, tem que estar, e é um tom de ordenança. Vamos ler lá no livro de Hebreus capítulo 10, vamos lá. Aqui eu já deixei separado lá. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixamos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Irmãos, pensa comigo, ele dá um tom de ordenança. O dia do Senhor se aproxima, ou seja, logo, logo não faremos mais parte dessa terra. Logo, logo estaremos com o Senhor, mas nós temos que obedecer, nós temos que entender que isso aqui é um tom de ordenança, mas de proteção, como com um pai falando a um filho. Ou seja, se você sair, tu pode aguentar por um tempo, depois a luta vai ser tão grande que vai te derrubar. E quando menos você esperar, você vai estar apaixonada com o mundo, de mão dadas com o mundo, achando que está com Cristo Jesus. Mas você está assim, a pessoa que está desse jeito, a pessoa que não está congregando, não está na igreja, não está fazendo a ceia, ela não está em comunhão com Deus, ela não está andando de mão dada com Jesus, ela está andando de mão dada com a imagem que ela imagina ter. Ou seja, está com a religião e não com Cristo Jesus. Está com a fé religiosa, mas não com Cristo Jesus, com a fé verdadeira, aquela que não precisa ver, mas que a gente sabe que é real. Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, ele fala que nós temos que nos revestir das armaduras de Deus, ou seja, uma delas é a sandália do Evangelho. Tu tem que estar preparado com o Evangelho para saber discernir essas coisas. Você tem que proteger a tua mente, a tua cabeça e o teu corpo e o teu coração, a tua alma, com o escudo de Deus e o capacete de Deus, para você ter consciência de Cristo, sabedoria e entendimento, e aqui proteger teu coração
para que as tuas emoções não venham te levar para a ruína. Amém? Vamos continuar? Até eu pego e coloco uma observação aqui. Não seria incrível levar a proteção e o aconchego da árvore para casa? Falando sobre o pássaro? Não seria legal? Porque o passarinho foi lá, daí ele sai e volta para o mesmo sofrimento. Não seria melhor o passarinho estar ali e ter um aconchego? Seria, né? Por que eu te digo isso, irmão? Porque nós não teríamos como morar dentro da igreja. Mas não seria melhor transformar a nossa casa numa igreja de Deus? Num templo de Deus? Num altar de Deus? Vamos botar assim? Não é o objetivo de você ter aquela paz e toda aquela abastança da presença de Deus dentro do teu lar? Não seria? Tem como fazer isso. É pegar e levar, não digo a igreja, mas levar aquilo que acontece dentro da igreja para dentro de casa. E para isso precisa de muita oração e estar em comunhão no corpo, ou seja, nos unindo ao corpo de Cristo lá e nos unindo no corpo de Cristo dentro de casa. Ou seja, o bom testemunho lá dentro tem que ocorrer aqui dentro de casa. Mas não vai ser fácil, entendeu? Porque é uma questão que é o Espírito Santo que Deus faz. Vamos ver? Veja bem, seria incrível levar a proteção e o aconchego da árvore para casa, né? Sim, seria. E pode quando somos ligados no corpo, igreja, aonde nós formos, terá a sombra do onipotente Deus, pela obediência e proteção pelas orações dos pastores. Ou seja, tu vai estar ligado, você vai estar em casa, mas a oração dos pastores, do círculo de oração e dos irmãos vai estar sobre a igreja e você faz parte da igreja. Então você vai estar em casa, tu e a tua família vai ter peso de oração, vai ter muita gente orando por ti. Tu está me entendendo? Orações dos pastores e círculo de oração. Você faz parte do rebanho. Ouve essa. Você faz parte do rebanho. O rebanho se protege no mundo espiritual. Mas, irmão, eu vou na igreja muitas vezes, é gente assim, é fofoqueira, é gente usando o púlpito para fazer isso e não sei o quê. Tu vai encontrar vários defeitos, milhares de defeitos, mas entenda uma coisa, no mundo espiritual, você não é a fulana ou o fulano, você é rebanho de Deus, ovelha. Então, ouve bem, no mundo espiritual, você faz parte do rebanho de Deus. E esse rebanho só tem um pastor. E esse rebanho, o teu pastor, ele é ovelha também, com autoridade de pastor, mas ele é ovelha. Existe um pastor sobre o teu pastor e sobre todos os pastores dessa congregação. Esse pastor é o pastor dos pastores, Jesus de Nazaré. No livro de João, capítulo 10, fala isso. Entenda que no mundo espiritual, sem que os teus olhos vejam, o bom pastor Jesus de Nazaré e o Espírito Santo de Deus e os santos anjos do Pai, do nosso Senhor Deus, estão lutando e protegendo, entendeu? Ou seja, você faz parte do rebanho. O rebanho se protege no mundo espiritual, ou seja, orai um pelos outros, orai um pelos outros. Lembra essa palavra que Jesus falou? Onde está escrito em várias partes da Bíblia, orai um pelos outros. Orai um pelos outros. Se o teu irmão dentro da igreja te persegue, ore por ele. Não para amaldiçoar, não para quebrar, não para matar ou para afastar da igreja, ou sair da igreja e ir para outra igreja. Não, orai por ele. Se a tua irmã está sofrendo, orai por ela. Se o teu pastor está equivocado, orai por ele. Orai pelos outros. Mas orai com sinceridade para que Deus possa mudar, transformar e clamar e jejuar se for preciso. Mas orai pelos outros. O rebanho se protege. Agora vamos olhar um ponto. Lembra que eu falei ali no começo do vídeo que algumas pessoas indagaram e afirmaram assim, que agora nós não precisamos mais estar na igreja, porque agora Jesus disse que nós podemos adorar Ele em qualquer lugar, que nós podíamos invocar Ele em qualquer lugar. Verdade, é verdade isso. Que nós poderíamos invocar e não precisaríamos mais de igreja, que agora não precisa mais congregar, entendeu?
Mas aí que tá, quando Jesus falou essa palavra, foi para a mulher samaritana que estava no poço, onde ele falou com ela. E eles estavam questionando sobre onde seria o lugar santo de adorar a Deus. E Jesus disse: agora chegou o momento, já é a hora, onde não será mais adorado ali ou lá, mas aonde estiver um coração sincero, adorando e invocando o nome do Senhor. E ali se pergunta, fala sobre o Messias, e ela pergunta e ele diz: eu sou o Messias. Entendeu? Então ali ele estava se referindo à adoração e não sobre a congregação, não sobre congregar e estar numa igreja. Então é pegar um versículo e manipular para fazer aquilo que a pessoa quer. A pessoa não quer compromisso, não quer obedecer, quer estar fora do compromisso. Então ela vai para o mundo, ela agarra Jesus aqui e ela agarra o mundo aqui e se vamos junto. Para Deus não funciona. Veja bem, Jesus nos mostra quanto à adoração, que não seria mais somente nos templos, mas onde um coração sincero em invocar e adorar o nome do Senhor, em todo lugar. Mas quanto ao templo, ou comunhão entre os irmãos, dentro e fora da igreja, não é um convite, e sim, em tom de ordem ou proteção, uma questão de livramento e proteção, e não vaidade. Entendeu? Ou seja, estar congregado, ligado ao ministério, ligado a uma congregação, participar da ceia não é uma questão de vaidade. Não é, eu vou porque, entendeu? Não é a questão de vaidade, mas é uma questão de livramento, de proteção e obediência. Entendeu? Já lemos aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, nós já olhamos o que é. Agora veja bem, Jesus nos alerta que dentro da igreja, você que reclama que dentro da igreja tem defeito, realmente tem muitos defeitos, graças a Deus, porque a igreja não é perfeita. A noiva de Cristo é aperfeiçoada, protegida, lavada e remida pelo sangue de Cristo. E naquele dia ela vai chegar lá esbranquecida, com as suas vestes embranquecidas, com o sangue do Cordeiro. E aí sim, lá haverá o grande casamento, entendeu? Porque por enquanto nós somos noiva, lá nós vamos ser a esposa de Cristo. Ou seja, lá vai ser finalizado o que realmente é a promessa de Cristo. E aí, uma nova geração, uma nova vida teremos em Cristo Jesus. Entendeu? Olha só. Jesus nos alerta que dentro da igreja tem lobos e joio, e que estão no meio das ovelhas e do verdadeiro trigo de Deus. Mas nos mostra que tem muito mais trigo e ovelha de Deus do que alguns lobos e joio. Ouviu? Você que acha que a igreja está contaminada. Às vezes o joio faz as bagunças dele, que aparece crente, parece pentecostal, parece um abençoado de Deus, mas é um fofoqueiro, é um intrigueiro. Às vezes, simplesmente são pessoas enganadas, porque o lobo ele tem essa capacidade de colocar um contra o outro e confundir. O joio também tem essa capacidade de manipular e ganhar benefício com isso. Tu está me entendendo? Às vezes não é toda a congregação, mas as ovelhas do Senhor, elas são cegas, elas não entendem, por isso que o Senhor tem que nos guiar, por isso que Deus precisa nos guiar e nos iluminar, até o tempo final lá em cima, onde seremos transformados. Por quê? Porque os lobos sabem enganar, e muitas vezes não é a congregação que está errada, é alguns lobos e alguns joios no meio da congregação estão confundindo toda a congregação. E aí temos que botar em oração e alertar, se o pastor está na visão de Deus, alertar o pastor, vamos orar sobre isso, está acontecendo tal coisa. Alertar, não é fofoca, é alertar o pastor, vamos verificar. O senhor vai lá, olha a Deus, verifique isso, veja se realmente procede o negócio. Entendeu? Temos que quebrar a mentira, a fofoca no meio. Eu vou te dar um rápido testemunho. Estivemos cuidando num grupo de jovens. Minha esposa estava na liderança e eu estava cuidando da congregação das quarta-feiras, mas eu fui auxiliar ela. Veja bem, começou a surgir uma fofoca. Fulano vieram, pastor, irmã, missionário, tá assim, acontecendo assim, porque fulano falou, porque fulano ciclano e falou.
Eu disse, não, então vamos ver, desabafou, e a gente conversou, disse assim, não, vamos lá resolver. Não, porque eu não quero conversar, porque vai dar fofoca, vai dar briga. Não vai dar briga, nós vamos só resolver. Não quiser, tá bom. Nós fomos lá conversar com a fulana de tal. Fulana de tal, o que está acontecendo? Assim, 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 assim. Ó, nada, pastor, não falamos o nome nem nada. Primeiro vamos verificar a informação. Ok, chegamos lá, verificamos a informação e nenhuma nem a outra irmã quiseram se manifestar. Nenhuma quiseram conversar e resolver isso, porque tem que resolver. Explicamos bem, ó, a palavra de Deus fala que nós temos que resolver isso aí, para evitar que o inimigo e a carnalidade ganhem corpo e força dentro da igreja, colocando desunião e discórdia. Tá? Não aceitaram? Tudo bem. Convocamos as duas pessoas porque começaram a aumentar a fofoca e botar mais gente junto. Chamamos, e minha esposa, cheia da sabedoria de Deus, cheia da unção de Deus, chegou, irmãs, é assim que acontece, é assim que acontece, é assim que acontece. Fulano de tal, você falou tal coisa, a fulana de tal falou que você falou tal coisa, você falou? Eu não falei, porque foi a fulana. Então vamos chamar a fulana. Fulana, assim, assim, assim. Resumindo, discutiram, não sei o que, nós controlamos o ambiente, é claro, né? É assim, 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 calma, agora deu? Tu falou, agora vamos resolver aqui. E assim, assim. Fomos conversando, e fomos equilibrando, até que se resolveram. Teve uns alvoroços, mas se resolveram. Entendeu? Descobrimos que a fofoca foi um mal entendido que aconteceu fora da igreja, que caiu dentro da igreja. Por quê? Porque tinha uma endemoniada que chegou lá colocando bagunça no meio da igreja. Foi uma pessoa, nem foi aquela dentro da igreja, uma pessoa fora da igreja falou. Entendeu? E aí a gente tem que estar esperto, observando tudo. Se fosse outro momento, nós tiraríamos a ovelha. Não é assim que fazem hoje em dia, botam a ovelha de castigo. Não, conversamos, botar cara a cara, para a mentira cair por terra. Se é para brigar, briguemos pela verdade. E daí resolvemos na verdade. Mas não na mentira. Na mentira nada frutifica, nada dá certo. Foi assim que aconteceu. Foi resolvido. Foi resgatado as almas. Houve um concerto dentro da igreja e a glória de Deus se manifestou. Entendeu? Olha só. Tá. Aqui. Então, até subirmos aos céus com Jesus, temos que dentro da igreja e fora orarmos para estarmos firmes na fé e na verdade do Evangelho e sermos corajosos para alertar as ovelhas pela palavra de Deus, com muita sabedoria e amor. Não é chegando metendo no pau e você tem que ser, não sei o que, não. Tu está errado? Não, não é assim. Com amor, com paciência, com sabedoria, com um tom de voz abençoado que não vá hostilizar ninguém. Para que não percamos as ovelhas e os trigos, os sinceros. Para que não percamos as ovelhas e os trigos. E daí fica o joio e você vai as ovelhas. Misericórdia. Percamos as ovelhas e os trigos. Pelas mentiras e os enganos dos joios e das palavras e atitudes dos lobos. Tá entendendo? O joio e os lobos só sabem mentir, enganar e botar confusão. Agora, o trigo não. E também a ovelha não. Olha só. Deixa eu repetir essa frase aqui. Ó. Temos muita sabedoria e amor para que não percamos as ovelhas e os trigos de Deus, pelas mentiras e os enganos dos joios e das palavras e atitudes de lobos que só visam o lucro, a boa fama nas redes sociais, ao estrelato egocêntrico, usando o nome e as palavras de Jesus. Você vai saber discernir quem é o joio e o trigo. O evangelho do Senhor não veio te dar riqueza ou estrelato, com o relógio do tamanho de uma cebola dourada. Não estou julgando a pessoa que usa isso. Eu estou dizendo sobre a atitude, não é a roupa.
a atitude de querer o estrelato, de aparecer mais que Jesus. Uma coisa eu vou dizer para você, irmã, e para você, irmão: a tua roupa, a tua maneira de interagir na igreja, se chama mais atenção para ti do que a Cristo na tua vida, então você não está de acordo como é trigo e como é ovelha, você está do outro lado. E o que está em você não é o Espírito Santo, e sim o enganador. Ou seja, você tem que se converter, porque você está sendo egocêntrico, obra da carne, e o Senhor não opera na obra da carne. Mas, irmão, Deus falou assim: sim, o Espírito Santo usa por causa da ovelha que está gemendo por uma resposta pelo pão do céu. Deus vai usar muitas vezes, porque você que tem essa questão, por que Deus, a pessoa tudo errado e Deus usou? Meu Deus do céu, houve um burro, foi usado por Deus para repreender um servo de Deus que estava andando nas coisas erradas. Balaão, levado pela sua ganância. Entendeu? Deus usou um burro. Por que Deus não pode usar um rebelde? Que é burro também de ser rebelde. Entendeu? Deus pode usar uma pessoa que está lá dentro da igreja, que não está de acordo com Deus, mas Deus usa por causa da misericórdia daquela ovelha que está ali. Mas agora o fogo desce sobre o rebelde, e Deus usa a boca dele, mas depois, esse mesmo fogo que desce sobre ele é fogo de juízo depois. Muitos não permanecem no púlpito, muitos não permanecem no templo, muitos caem e se desviam porque estavam rebeldes com duplicidade dentro da igreja. Duplicidade, Deus não se agrada. Entendeu? Duplicidade é uma espécie de rebeldia e engano. Estão tentando enganar a Deus. Quem engana o povo vai ser enganado. E outra, Deus não aceita duplicidade, mentira, engano. O único que opera em engano é o enganador, que é Satanás. E quem faz esse tipo de coisa é filho do diabo. É mentiroso. Como o próprio Jesus disse, o diabo é mentiroso até hoje. Porque é o pai da mentira. E quem mente é também filho de Satanás. Amém? Irmãos, eram essas questões. Se você ainda não acredita que tem que estar numa igreja, então, que Deus te abençoe. Mas eu te digo bem certo assim, é Bíblia. Bíblia. Temos que estar. Quer um exemplo maior? O testemunho. Olha para as pessoas que não estão na igreja. As lutas aumentaram. Olha as pessoas que não estão ligadas ao corpo de Cristo, que não participam mais da ceia. Depressão, remédio, tristeza, brigas, contendas, discórdias, principalmente apego às coisas do mundo, apego às coisas mundanas, apego à imundícia dessa terra. Programas imorais. Não tem mais o discernimento do Espírito Santo, do que é santo não é. Tudo que aparece e brilha, eles acham que é de Deus. São facilmente enganados, facilmente são feridos e com muita dificuldade de perdoar, e muita dificuldade de se curar, muitas dificuldades de se sarar. Então, você que está sem uma congregação, sem um ministério, olha a Deus. O Senhor Deus é o teu pastor. Jesus é o teu pastor. João capítulo 10. Ele é o bom pastor. Ezequiel capítulo 34, você vai ver que o Senhor olha e diz assim: eu estou contra vós, pastores, que se congregam a si mesmo, apacentam a si mesmo e abandonam as ovelhas. Não apacento as minhas ovelhas. Vocês estão preocupados com aquilo que é palpável e não estão cuidando das minhas ovelhas. Ou seja, o Senhor fala assim, olha, ó pastores, eu estou contra vós e demandarei, vou cobrar essas ovelhas da tua mão. Vou cobrar e darei termo ao teu ministério. Eu vou ler aqui, peraí. Aqui, para ser mais específico. Olha só, vamos pegar aqui. Ezequiel 34, no versículo 10 em diante.
Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Sabe aquelas igrejas que estão cheias de um pouco esvazia? Termo ao seu pastoreio. Não é que eles são tirados do pastor, porque o que Deus deu, Deus não vai tirar. Eles são pastores. Mas Deus vai tirar o termo, ou seja, vai dar limites. E acabou. Entendeu? E daí ficam lá. Abrem 2, 3 igrejas, pum, some tudo de novo. Fica só com uma. Abre 2, 3, 4 igrejas, enche de gente e vão anos, 2 anos, 3 anos. Bate 3, 4 anos, vai esvaziando. E daí colocam a culpa no diabo, colocam a culpa no fulano, colocam a culpa no ciclano. E não pensaram, não pararam para pensar que não estão apacentando do jeito que é para ser apacentadas as ovelhas do Senhor. E não se apacentarão mais a si mesmos, livrarei as minhas ovelhas da sua boca. Não é pregado a palavra, não é ensinado do jeito que tem que ser. Porque chegam lá, mete papo. E é Deus que está falando, e toma uma paulada na cabeça, é Deus que está falando, toma uma espadada na nuca. A palavra, a gente sente autoridade, mas a ovelha que está lá, ela está ferida, ela está cansada. E a maneira, muitas vezes, que a gente fala, e eu sei disso porque eu já fiz isso, a gente mais sobrecarrega e endurece o coração da ovelha, e o Espírito Santo fala e ela não consegue mais ouvir ou não aceita a voz do Espírito Santo, porque ela está ferida. Então precisa de um tratamento, precisa ser tratado. Então a maneira que você prega, mesmo que uma palavra firme e dura, se for conduzida da forma correta, vai atingir, vai alcançar e vai tomar conta do coração dessa ovelha. Mesmo ferida, ela será curada e ela será levantada. Entendeu? Livrarei as minhas ovelhas da tua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Veja bem, irmãos, o cuidado do Senhor pelo seu rebanho. Olha só, assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós outros, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Ou seja, qual que é as ovelhas gordas? Aqui, ó, ovelha gorda e forte. É aquelas que se alimentam e, em vez de socorrer seu irmão, abandonam, julgam, condenam, nem mais com a paz do Senhor. Aí pensa, entendeu? Pessoas que estão tão fortalecidas que chegam só para meter laço, para julgar, para pesar, para derrubar. Pessoas que abandonam, pessoas que desdêm outras ovelhas. Nossos irmãos estão congregando, mas esqueceram que a congregar também é comunhão. E a comunhão é socorro. Comunhão é socorro. Comunhão é resgate. Comunhão é compaixão. Comunhão é perdão. Comunhão é perdoar. Comunhão é se consertar, não é chegar num púlpito, uma coisa que eu sempre estou falando, as pessoas têm eu não vou dizer o nome do ministério porque infelizmente não pode, mas assim, ó, tem pessoas que chegam, passaram a semana inteira batendo boca, brigando em desunião e discórdia com seu irmão, dentro da igreja. Aí chegam na hora da ceia, sabem que não pode fazer a ceia sem a comunhão, sem ter que, sem o perdão, aí chegam irmãos, eu quero pedir perdão para os irmãos, para a igreja, se eu fiz alguma coisa para os irmãos me perdoem porque eu tenho que fazer a ceia, então os irmãos me perdoem. E daí o Espírito Santo toca, tu tá errado. Daí ela fala assim, a irmã fulana é de tal, nós tivemos uma certa discussão essa semana, né? Mas, irmã, se eu te falei alguma coisa, se eu te magoei,
se eu te ferir, quero que a irmã me perdoe. Amém? Eu vou fazer a ceia agora. Está errada. A Bíblia não diz isso. Tu esposa o teu irmão, tu esposa a tua irmã, a vergonha pública, aquela pessoa ficar ferida, ela não vai participar da ceia. Se ela participar da ceia, ela vai participar em pecado porque ela está magoada, ferida, com raiva, com falta de perdão, porque muitas vezes a pessoa que faz esse tipo de coisa é a pessoa que feriu, que ofendeu, que falou mal. Tu me está entendendo? Eu estou olhando para o lugar errado aqui. Está me entendendo? Como é que Jesus ensina que tem que fazer? Se o teu irmão está errado, vai lá e conversa com ele. Ezequiel, capítulo 3. Se tu vê que o teu irmão está andando no caminho errado, vai lá e conversa com ele, com amor. Conversa, explica com ele. Se não aceitar, amém. Deus não vai te cobrar da tua mão. Tem uma outra parte assim, ó. Gálatas, capítulo 4, versículo 17. Você tendo possibilidade de fazer o bem, não fazendo, você peca. Ou seja, o que é fazer o bem, irmão? A Bíblia nos fala também que nós se eu tenho alguma coisa, se o meu irmão, se o meu irmão tiver alguma coisa contra mim, eu devo ir lá e ir lá conversar com ele e consertar a situação. Confessar uns aos outros para que eu vos cure. É assim que funciona. Tá entendendo? Não é se o meu irmão tem alguma coisa, eu tenho que ir lá. Não é se eu não tenho nada, eu estou bem com ele. Ele está magoado comigo, então o problema é dele. 2 trabalhos. Eu não, eu estou bem, eu não fiz nada. Está errado. A Bíblia fala que se o teu irmão tem alguma coisa contra você, ou seja, se você percebeu que o teu irmão está magoado e você não sabe nem o porquê, se percebeu que o teu irmão não está olhando a tua cara, que não está bem contigo e está acontecendo alguma coisa, tu está entregando o teu irmão à mercê de demônios, atormentadores, verdugos, como fala no livro de Mateus. Verdugos. Ele é atormentado, está ficando atormentado, vai ficar doente. Por quê? Porque está atormentado por falta de perdão, porque você não foi lá conversar, porque ele não consegue chegar perto de você e conversar contigo, porque talvez você seja muito explosivo, não aceita nada de ninguém e é dona da verdade. Só que você acha dentro de si que você é crente demais, que você lê a palavra, que tu prega, que tua oração é poderosa, e daí você acha que é humilde demais e não pode se rebaixar a teu irmão. Te converta. Te converta. A Bíblia fala que é para você ir lá, então tem que consertar. Tem que eliminar todo o resquício. E isso é comunhão. Socorro, perdão e perdoar. Estar em comunhão não quer dizer que vocês têm que estar na congregação, Estar na congregação não quer dizer que você está em comunhão. Você tem que estar em comunhão. A Bíblia fala sobre comunhão. Está ligado no corpo e em comunhão com teus irmãos. Um corpo não se fere a si mesmo. O apóstolo Paulo fala isso. Que tipo de comunhão é essa que estão se mordendo? Se destruindo? Não é correto. Se tu não consegue amar teu irmão, a luz de Cristo e a verdade de Cristo, o amor de Cristo ainda não está estabelecido na tua vida. Ainda você não conhece realmente a luz. Entendeu? Mas amém, irmãos? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus Cristo. E lembre-se, precisa estar sim ligado no corpo de Cristo. Não te esquece, a ceia é a parte principal dessa comunhão, dessa ligação espiritual. Por quê? Porque o próprio Jesus disse: quem não participa do corpo e do sangue não tem parte comigo. E o arrebatamento está perto. Então, conserta e vá fazer ceia. Vá para um ministério, faça ceia, conserta com Deus. Entendeu? É muito sério, tá bom? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus Cristo. Não te esqueça, dá teu like, compartilhe com algum irmão, ok? Compartilhe para os teus irmãos, para os teus grupos, e que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. E te inscreva no canal, para não perder nenhuma dos vídeos se tu gostou desse vídeo, amém? Deus abençoe em nome de Jesus.